Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrindam. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrindam. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Jaya Gaura Nitai 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 Nitai Gaura Haribo 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 Gaura Haribo Jai Gaura Haribo 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 Gaura Haribo. Hare Krishna. Bom dia a todos e a todas que porventura forem assistir a esta live, a esta aula que estamos dando agora. Eu queria pedir desculpas, porque a pessoa que seria palestrante de hoje não compareceu, né? Então, para preencher a lacuna, quando eu percebi isso, já era tarde, né? Então, até me preparar para dar aula, né? Se eu estou começando agora, que seria a hora de terminar a aula, né? Então, como hoje é domingo, pode ser que alguém apareça aqui para assistir, né? Mas se não aparecer, pelo menos a aula fica sendo dada, né? Então nós vamos direto aqui ao ponto, né? Já Srila Prabhupada aqui, Chaitanya Charitamrita aqui, Gaur Premananda, Gaur Premanandi, Hari Hari Haribo. Eu vou aqui botar. Hoje nós vamos ler o Adilila, certo? O Adilila é o capítulo 7 do Adilila. Sr. Chaitanya Mahaprabhu em 5 aspectos, né? E o versos vai ser a partir do verso 62 até o verso 64, né? Do 62 até o verso 64. Eu estou vendo se eu entro aqui, na internet, para então eu poder também gravar no Instagram da ISKCON, Rio de Janeiro, né? Então só me dê um tempinho que eu vou aqui colocar aqui no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro, e aí começaremos a leitura, né? O capítulo 7, Sr. Chaitanya em 5 aspectos, verso número 62. Verso número 62. Vou botar aqui no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Vamos lá. Se eu consigo botar aqui no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Se eu consigo botar aqui
operações, né? Aqui, contas, central de contas, consigo aqui passar, bom, acho que não será possível não botar no Instagram da Expo Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Conseguirei mudar. Pelo jeito. Isso parece que não está sendo possível no momento. Deixa eu ver aqui. É que tenho que passar para o Instagram da ISCO. Contas e... peraí. Essa aqui. Se eu consigo entrar aqui. Entrei. Entrei ao vivo. Perfeito. Estamos aqui também ao vivo no Instagram da ISCO Rio de Janeiro. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ler aqui o Adilila. Marcos, Maria Branquinho, Hare Krishna, reverências. Então, Marcos, estamos começando agora só a live, porque a pessoa que ia dar aula hoje faltou, né? E não avisou nada. Então, quando eu percebi isso, eu estava tarde até eu me preparar para dar a aula, demorou, vamos começar agora. Mas como hoje é domingo, né? Pode ser que você possa então assistir outras pessoas, mas pelo menos para não deixar em branco, né? Então nós vamos ler os versos de hoje, do Adilila, 7, 62, 63, 64. Adilila, capítulo 7, Sr. Chaitanya em 5 aspectos, né? Vamos ler então o verso 62. Prakasananda Namesarva Sanyasi Pradana Prabhu Ke Kahila Kichu Karya Sanmana. Então, sinônimos: Prakashananda, Prakshanama, Name, de nome, Sarva, todos, Sanyasi Pradhana, principal dos sannyasis mayavadis, Prabhuke, ao Senhor, Kahila, disse, Kichu, algo, Karija, mostrando a ele Samana respeito. Tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. O líder de todos os sannyasis mayavadis apresentaram... o líder de todos os sannyasis mayavadis presentes era chamado Prakashananda Saraswati. E após levantar-se, ele dirigiu-se ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como se segue, com grande respeito. Então o que acontece, né? Eu vou dar um pequeno preâmbulo, né, do que aconteceu aqui, né? Está acontecendo aqui nessa passagem, o contexto dessa passagem. O que acontece? O Sr. Chaitanya estava lá viajando, né, pela Índia, então ele foi para esse local onde esqueci agora o nome do local, deu um branco sobre o local onde ele estava, e ali havia vários sannyasis mayavadis. O que são sannyasis mayavadis? Primeiro, o sannyasi é aquele que está na ordem renunciada da vida, né? Dentro do Varnashram, né, nós temos 4 ordens espirituais: Brahmachari, Grihastha, que são os casados, os Vanaprasthas, retirados, e sannyasis são aqueles que renunciam a tudo, inclusive a vida familiar, e viajam pelo mundo, né? No caso, Mayavadi significa que são sannyasis que não são devotos de Krishna, mas eles têm a concepção de que a fonte de tudo é o Brahman impessoal, né? Que é a energia que emana de Krishna, mas eles acham que não, que Krishna é que vem
dessa energia, embora no Bhagavad Gita Krishna fala, na Brahmanoi Patistaram, Amitasya Vayasatya, que é a sua fonte do Brahman pessoal, né, sua base do Brahman pessoal, mas eles acham que não, que o Brahman impessoal é tudo e que no final a perfeição da vida é se fundir nesse Brahman impessoal, né? Então eles meditam nessa luz divina e eles procuram alcançar essa perfeição de aniquilar a sua personalidade individual, porque nós temos o falso ego, e esse nós devemos procurar, né, eliminar esse falso ego, falso orgulho, falso prestígio, né, que são, na verdade, parte da persona, ou seja, são, na verdade, uma personalidade que nós criamos nesse mundo, né, e alcançar o eu verdadeiro, que é a alma espiritual, né? Mas eles acham que mesmo esse eu verdadeiro é ilusão, é falso. Qualquer tipo de personalidade que exista, na verdade, é falso, né? Que nós somos Brahman e que tudo é Brahman e que esse mundo é falso, né? Brahma Satya Jagat Mithya. Ele fala esse verso, Brahma Satya Jagat Mithya. A única verdade é o Brahman impessoal e Jagat Mithya, o universo material todo é falso, não existe. Então, a corrente Vaishnava já tem uma outra abordagem. Então, que não é que o mundo seja falso. A matéria existe como energia externa de Krishna, só que ela, por ser constantemente assim, em constante mudança, ela é temporária, né? Tudo, como tem a lei de Lavoisier, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, a energia material está existindo eternamente, só que está constantemente se transformando e às vezes fica manifesta, às vezes manifesta, de acordo com os ciclos, né, de criação, manutenção, destruição, né, dos universos, né? Mas ela fica, na hora que ela fica manifesta, ela fica em estado assim, latente dentro do corpo de Mahavishnu, de acordo com as escrituras, e aí na próxima criação ela de novo se manifesta. Mas não é que ela não exista, né? Ela existe, só que podemos dizer que é ilusória, porque está em constante transformação, né? Então essa é a diferença entre o sannyasa Mayavadi e o sannyasa Vaishnava. E muitos dos sannyasa Mayavadis, eles dizem que vão se tornar Krishna, vão se fundir nesse Brahman e vão se tornar Krishna. Isso é uma contradição, porque Krishna é uma personalidade. Então, se eles vão se tornar Krishna, eles vão adquirir uma personalidade, seria a personalidade de Krishna, né? Então, há aí uma contradição. Bom, então, eles estavam criticando Chaitanya Mahaprabhu, porque Chaitanya Mahaprabhu, ao invés de ficar estudando o Vedanta, ele ficava cantando e dançando nas ruas e cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e propagando esse Mahamantra em toda parte como o método recomendado para essa era de Kali Yuga, para a autorrealização, para se alcançar a liberação última, né, a perfeição última, e desenvolver amor por Deus, né? E os sannyasas Mayavadi, para eles, a perfeição é ficar estudando o Vedanta. Eles são vedantistas. Mas o Vedanta, né, o Vedanta quer dizer a conclusão dos Vedas. E a conclusão dos Vedas é dada por Krishna, na Bhagavad Gita, né? No capítulo 15, no verso 15 da Bhagavad Gita, Krishna diz: Shavasya Chaham Idisa Nivisto Gyana Smriti Akohanancha, né? Vedai Chasa Aham Evavedyo Vedanta Kriti Vedavit Evachaham. Krishna fala: eu estou situado no coração de todos, de mim vem o conhecimento, de mim vem a lembrança e de mim também vem o esquecimento. Depois ele fala: de todos os Vedas, é a mim que deve ser conhecido, né?
Savai Aham Evavedyo, de todos os Vedas, eu sou para ser conhecido. Né? Eu sou o compilador dos Vedas, que é Vyasadeva, né? E eu sou o compilador, e eu sou o conhecedor do Vedanta. Né? Então, se a pessoa estuda o Vedanta, ela deve chegar a essa conclusão, que Krishna que é assim, a meta última do estudo dos Vedas. Então, elas estão estudando o Vedanta, mas não alcançaram essa realização última do estudo do Vedanta. Né? Então, estavam criticando muito Chaitanya Mahaprabhu, porque não estava ali com eles estudando Vedanta, porque para eles um sannyasi tem que ficar estudando Vedanta. E aí falava, ele é um sentimentalista, fica ali cantando, né, o tempo todo esse Mahamantra Hare Krishna, né, ele é um sentimentalista. E os devotos ficaram muito assim, perturbados com essas críticas e pediram que o Senhor Chaitanya fizesse alguma coisa, né? Porque os devotos queriam até cometer suicídio, né? De tão perturbados que ficaram com essas ofensas, né? E aí, para satisfazer os devotos, o Senhor Chaitanya foi lá. Aliás, ele foi convidado por um Brahmana para essa reunião onde esses sannyasis estariam, e ele aceitou o convite. Só que quando ele chegou, ao invés de ele se juntar a esses sannyasis, ele ficou no local onde lava os pés, né, no local mais baixo, assim, na Índia, como as pessoas andavam, ou até hoje andam, né, os sannyasis, né, de pé no chão, né? Então tem um lugar onde se lava os pés antes de entrar no templo. E essa é uma salinha contígua, né? Então ele ficou sentado nessa salinha, né? Só que quando do corpo dele saiu uma refulgência, assim, um brilho transcendental. Ele manifestou essa refulgência. E os sannyasis ficaram impressionados. Todos eles levantaram, né? Assim, bem impressionados, e dessa vez eles então, o líder dos sannyasis se dirigiu até esse local onde ele estava sentado, que era uma plataforma mais baixa, né? E aí dessa vez, com grande respeito, ele foi então falar com o Senhor Chaitanya porque ele estava sentado naquele local, né? Então aí então que parou o local onde estamos lendo, né? Então, eu vou repetir o verso. O líder de todos os sannyasis Mayavadi presentes se chamava Prakashananda Saraswati. E após levantar-se, ele dirigiu-se ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, como se segue, com grande respeito. Significado, Srila Prabhupada. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu mostrou respeito a todos os sannyasis Mayavadis, da mesma forma, o líder dos sannyasis Mayavadi, Prakashananda, também mostrou seu respeito ao Senhor. Quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu, ele seguiu aquilo que ele escreve no Shikshastra, que é os 8 versos principais, que foram os únicos versos que ele escreveu, né? Shikshastaka, as 8 instruções, né? E o terceiro verso diz: Trinada Pisunishana, Tarora Pisaizuna, Amanina Banadena, Kirtanyasa Dahari. Que a pessoa deve ser mais humilde que uma palha na grama, onde todo mundo pisa e ela não reclama, né? Deve ser mais tolerante do que uma árvore. As pessoas arrancam o galho, as pessoas escrevem coraçãozinho nela, as pessoas podam essa árvore, e ainda assim a árvore continua oferecendo sombra, né? E também frutos, se for uma árvore frutífera, né? Então deve ser mais tolerante que uma árvore, destituir de todo sentido de falso prestígio e pronto a oferecer todo o respeito aos outros. Então, embora ele estivesse sendo criticado, ele se colocou nessa posição humilde, né? Sentando num lugar mais baixo, o lugar onde as pessoas lavam os pés, né? E vendo então essa atitude de grande respeito do Senhor Chaitanya, isso fez com que os sannyasis também caíssem em si e ficassem também respeitosos, né?
Então fica aí a dica, se alguém nos desrespeitar de alguma forma, temos que ficar mais humildes ainda, né? E, né, é como Jesus dizia, né? Dar a outra face, né? Ou seja, e aí isso vai desarmar aquela pessoa que está nos desrespeitando, né? Então, vamos ver o próximo verso, o verso número 63. Por favor, aí então Prakashananda dirigindo-se ao Senhor Chaitanya. Por favor, vem aqui, Sua Santidade, porque você está se sentando neste lugar sujo. Qual é a causa de sua lamentação? Ele achou que Chaitanya Mahaprabhu sentou-se ali porque estava se lamentando por algo, estava deprimido, ou algo assim, né? Essa foi a interpretação que ele deu, né? E não que tenha sido uma mostra de humildade, né? Então é assim que as pessoas interpretam. Se um devoto às vezes demonstra certa humildade, né? E as pessoas pensam que ele está com baixa autoestima, né? Ou está deprimido, ou está frustrado, algo assim, né? Essa é a interpretação delas, e não de que a pessoa é humilde, né? Então, o significado de Srila Prabhupada. Aqui está a distinção entre o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e Prakashananda Saraswati, que é esse sannyasi Mayavadi. No mundo material, todos desejam se apresentar como sendo muito importantes e grandiosos, mas Chaitanya Mahaprabhu se apresentou muito humilde e docilmente, com muita humildade e muito docilmente. Os Mayavadis estavam sentados numa posição assim exaltada, né, uma posição assim mais elevada. Chaitanya Mahaprabhu sentou-se num local que nem mesmo era limpo. Portanto, os sannyasis Mayavadi pensaram que ele deveria estar deprimido, né, por alguma razão. E Prakashananda perguntou qual era a causa da lamentação dele. Essa foi a interpretação. Quando a pessoa não é humilde, ela não consegue entender a demonstração de humildade, né, daquela outra pessoa, né? Ela acha que a outra pessoa está deprimida, está com baixa autoestima, né, está, né, se lamentando por algo, né, está frustrada, né, alguma coisa assim. Então vamos ver o verso 64, que seria o último verso que vamos ler hoje, que diz o seguinte: o Senhor replicou, então Chaitanya Mahaprabhu replicou: eu pertenço a uma ordem de sannyasis, uma ordem inferior de sannyasis. Olha só a humildade dele, né? Eu pertenço a uma ordem inferior de sannyasis. Portanto, eu não mereço me sentar junto com vocês, na mesma plataforma elevada como vocês, né? Então, aí ele demonstrou ainda mais humildade, né? E assim ele desmontou, né, a arrogância desse Prakashananda Saraswati, né? Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sannyasis Mayavadis são sempre muito inflados, né? Arrogantes, ou orgulhosos, né? Eu estou traduzindo direto do inglês, né? Então, por isso, às vezes, pode ter algum erro gramatical, alguma coisa assim, né? Então, puffed up. Puffed up significa, ao pé da letra, inflados, né? Mas essa palavra inflados não é muito usada, né, no português, então a gente traduz como arrogantes, como assim, orgulhosos, né? Porque devido ao conhecimento deles do sânscrito e porque eles pertencem à Sampradaya de Sankaracharya. Eles estão sempre sob a impressão de que, a menos que a pessoa seja um brahmana e um erudito muito bom em sânscrito, especialmente na gramática,
ela não pode aceitar a ordem renunciada da vida ou tornar-se um pregador. Os sannyasis mayavadis sempre interpretam errado todos os shastras e, com o jogo de palavra deles e composições gramaticais, ainda assim, Sripada Sankaracharya, o próprio Sripada Sankaracharya, condenou tal jogo de palavras. No verso, aí, esse Sripada Sankaracharya, na verdade, era a encarnação de Shiva, do Senhor Shiva, que veio a esse mundo para extirpar o budismo da Índia, né? Que na época o budismo tinha tomado conta de toda a Índia devido ao rei Ashoka, né? Que tinha propagado o budismo, né? Mas o budismo prega a filosofia do vazio. Então, Sankaracharya veio para tirar as pessoas do budismo e trazer elas para o monismo. E também não é correto, mas pelo menos é melhor do que o budismo, porque pelo menos medita no Brahman, né? Não medita no Param-Brahman, que é Krishna, mas pelo menos medita nos raios transcendentais de Krishna. É como se a pessoa ficasse enclausurada dentro de uma prisão, né? E não pudesse tomar banho de sol, né? Então não pudesse nem ver os raios do sol, né? Então a pessoa fosse cega, né? Ou não tivesse acesso aos raios do sol, né? Então, pelo menos, né, tomar banho de sol, né? Como tem nas penitenciárias, né? Tem aquele horário de tomar banho de sol, né? Pegar uma vitamina D, né? Que o sol é a fonte da saúde, né? Então, aquela pessoa que está na filosofia do vazio é como se fosse alguém que não tem acesso aos raios do sol. Então, para Krishnamurti Saraswati, pelo menos, deu às pessoas o acesso aos raios do sol, que é o Brahman pessoal, mas não falou sobre o sol em si, que é o Param-Brahman, que é a personalidade de Deus, a origem do Brahman pessoal, né? Mas aí, esse Sankaracharya, no final da vida, embora ele tenha pregado o monismo, ele compôs uma canção glorificando Govinda, né? E criticando esses mayavadis que ficavam pregando sobre a filosofia impersonalista, né? Então, ele compôs o seguinte verso: Praptes, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, seus gramáticos tolos. Aí ele diz: Praptes Sanihite Kale Nahi Nahi Rakshat Dukrit Karane. Dukrit refere-se aos sufixos e prefixos da gramática sânscrita. Sankaracharya aconselhou os seus discípulos que, se eles se preocupassem apenas com os princípios gramaticais, não adorando Govinda, eles eram tolos que jamais seriam salvos. Ainda assim, a despeito das instruções de Sripada Sankaracharya, os tolos sannyasis mayavadis sempre estão ocupados com jogos de palavras baseados nas estrita gramática sânscrita. Quer dizer, o sânscrito é uma língua que dá margem, né, a muitas interpretações, né? Assim, uma palavra pode ter muitos significados e pode ser desdobrada de várias maneiras. Então, para poder apoiar a filosofia deles, eles então fazem esses jogos de palavras, né? Porque se for aceitar a escritura ao pé da letra, eles vão ser obrigados a adorarem Krishna, que é isso que está nas escrituras, como o próprio Brahma Samhita diz, né? Govindam Adipurushantamaham Bhajami. O próprio Senhor Brahma, né, que é o preceptor da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que nós pertencemos, né, como Gaudiya Vaishnava,
a Brahma Sampradaya, o próprio Senhor Brahma diz, né, eu adoro o Govinda, o Senhor primordial, a causa de todas as causas, o primeiro progenitor, quer dizer, então o próprio Senhor Brahma, em vários versos do Brahma Samhita, declara que adora Govinda, e ainda diz no início, Ishvara Parama Krishna, Supremo Ishvara, Supremo Controlador é Krishna, Satchitananda Vigraha, ele tem uma forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Anadira Dir Govinda, ele é um sem um segundo, Sarvakarana Karana, e ele é a causa original de todas as causas. Né? Então, os sannyasis mayavadis são muito orgulhosos se eles dados a eles o título elevado de Tirtha, Ashram ou Saraswati, né? São títulos que são dados, né, a esses sannyasis, né? Tirtha, Ashram ou Saraswati. Mesmo dentre os mayavadis, aqueles que pertencem a outras sampradayas e têm outros títulos, tais como Vana, Aranya ou Bharati, são considerados sannyasis de classe inferior, né? Quer dizer, entre eles têm também essas gradações, né? Os que têm o título de Tirtha, Ashram ou Saraswati são superiores, se consideram superiores, né, àqueles que têm o título de Vana, Aranya ou Bharati. Como se Chaitanya Mahaprabhu aceitou o sannyasa da Sampradaya Bharati, né, que é o guru que deu o sannyasa ao Sr. Chaitanya era essa Sampradaya Bharati, né? E assim, ele tomou sannyasa de Sampradaya Bharati, ele então se considerava um sannyasi inferior a Prakashananda Saraswati. Ele, né, demonstrou isso para ele. Para permanecer distinto dos sannyasis Vaishnavas, os sannyasis da Mayavadi Sampradaya sempre se acham situados em tal ordem espiritual muito elevada. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, a fim de ensiná-los como se tornarem humildes e dóceis, aceitou a si mesmo como pertencente a uma Sampradaya inferior de sannyasis. Assim, ele quis frisar claramente que um sannyasi é aquele que é avançado em conhecimento espiritual, né, e portanto é humilde, né? Keshava Bharati, que deu sannyasi a Chaitanya Mahaprabhu, né? Keshava Bharati. Então ele ensinou assim, o seu próprio exemplo, como ser humilde, né? Continuando assim, ele quis frisar claramente de que um sannyasi é aquele que, por ser avançado no conhecimento espiritual, é humilde, né? A pessoa que é avançada no conhecimento espiritual deve aceitar, deve ser aceita como ocupando uma posição melhor do que aqueles que carecem de tal conhecimento. O sannyasa, quer dizer, ele não se considera, mas ela deve ser aceita como sendo superior, embora ele mesmo não se considere superior, né? Os sannyasis da Mayavadi Sampradaya geralmente são conhecidos como Vedantis, né? Vedantistas, né? Vedantes. E se Vedanta, assim, é como se Vedanta fosse o monopólio deles. Na realidade, entretanto, o Vedante refere-se a uma pessoa que conhece perfeitamente Krishna. Esse é um Vedante. E Krishna fala que eu sou de todos os Vedas, eu sou para ser conhecido. Então ele é a conclusão do Vedanta. Porque Vedanta significa a conclusão dos Vedas, né? Então aquele que conhece Krishna, essa pessoa é um Vedante, né?
Como confirmaram na Bhagavad Gita, exatamente o verso que eu falei, né? Verso 15 do capítulo 15, Vedais Chasarvair Aram Evavedya. De todos os Vedas, é a Krishna que deve ser conhecido. Os ditos sannyasis mayavadis vedantes não conhecem quem é Krishna. Portanto, o título deles de Vedante, ou conhecedor da filosofia Vedanta, é simplesmente uma pretensão, né? Os sannyasis mayavadis sempre se acham como os verdadeiros sannyasis e consideram os sannyasis da ordem Vaishnava como sendo brahmacharis. Quer dizer, quando tem um sannyasi Vaishnava, eles consideram que esse sannyasi Vaishnava é um brahmachari, que é um estudante, né, que ainda não chegou ao nível superior, né, e acham que eles só que são sannyasis, né. Um brahmachari, supõe-se que um brahmachari se ocupe no serviço a um sannyasi e aceite ele como seu guru. Então, os sannyasis mayavadis, portanto, declaram-se como, não só como sendo gurus, mas como sendo jagat gurus, ou mestres espirituais do mundo inteiro. Embora, é claro, eles não podem ver o mundo inteiro. Às vezes, eles se vestem de forma pomposa e viajam assim, em cima de elefantes, em procissões. E assim, eles estão sempre orgulhosos, se considerando como Jagat Gurus, né? Gurus do mundo inteiro. Vocês nem conhecem o mundo inteiro, né? Como Prabhupada, que veio para o Ocidente, né? E viajou várias vezes ao redor do mundo. Srila Rupa Goswami, entretanto, explicou que Jagat Guru apropriadamente se refere àquela pessoa que controla a sua língua, a sua mente, palavras, barriga, genitais e a ira. Prithivim Sasisha. Tal Jagat Guru é completamente apto para fazer discípulos por todo o mundo. É quem controla a língua, a mente, as palavras, a barriga, genitais e a ira. É apto a fazer discípulos por todo o mundo. Devido ao falso prestígio, os sannyasis mayavadi, que não têm essas qualificações, às vezes blasfemam e assediam um sannyasi Vaishnava que humildemente se ocupa no serviço ao Senhor. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitandena Tasmai Shiguradanama Si Chaitanya Manobistan Staptandjana Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Yadati Swapadantikam. Assim, ainda mais por ignorância, o mestre espiritual tem aberto meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço minhas espirituosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de seu Chaitanya e dará refúgio aos seus pés de lótus. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shinavadi Pastata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, aqueles que ainda estão aqui assistindo, obrigado por estarem assistindo. Os que assistirão depois também, muito obrigado pela audiência. Eu queria mais uma vez me desculpar pelo horário, que a pessoa que estava encarregada de dar essa aula hoje, por algum motivo, ela sumiu, não apareceu, e quando demos conta disso, a gente já estava horário bem adiantado, né? Por algum motivo também eu não entrei para assistir, eu sempre entro para assistir a aula. Dessa vez houve aí
um lapso, né? E aí quando eu já era 9h40, né? Até me preparar para substituir, né? Só comecei a aula 9 e pouco, né? Então por isso está sendo nesse horário. Nós estamos aqui no Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Temos aqui Senhora Lani, administradora, entrou, Hare Krishna. Temos aqui Bhakta Bruno, 108, Hare Krishna, Bhakta Bruno. Temos aqui a Stephanie Weber, entrou, Hare Krishna. E Bhakta Adriano entrou, Hare Krishna. Isso é no Instagram. E aqui no Facebook, nós temos o Marcos Maria Branquinho, eu já falei com ele, né? Hare Krishna, que o Senhor te abençoe também, Marcos. E tem também a Yarle Mozaga, Hare Krishna. Então, vamos ler os versos, só os versos, né? Que nós lemos hoje. Vamos aqui, voltar aqui, né? E ler só os versos, né? Sem ler o significado. Primeiro o verso 62, depois o verso 63 e depois o verso 64, né? O verso 62 diz o seguinte: o líder de todos os sannyasis mayavadis presentes se chamava Prakashananda Saraswati, e após levantar-se, ele dirigiu o seu Senhor Chaitanya Mahaprabhu com grande respeito, da seguinte maneira. Então ele falou: por favor, venha aqui, Sua Santidade, porque você está sentado num lugar sujo. Qual é a causa de sua lamentação? E o Senhor replicou: eu pertenço a uma classe inferior de sannyasis. Portanto, eu não mereço sentar-me com vocês. Pois o verso que vai ser amanhã, o próximo domingo, vai ser: Prakashananda Saraswati, entretanto, segurou as mãos de Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente e sentou ele com grande respeito dentre a assembleia, no meio da assembleia, né? No verso anterior, ao verso 61, falou assim: quando os sannyasis viram uma iluminação brilhante do corpo de Chaitanya Mahaprabhu, as mentes deles ficaram atraídas, e eles todos imediatamente se levantaram e ficaram de pé com respeito, quando eles viram a refulgência emanando do corpo do Senhor Chaitanya, né? Então essa passagem é muito instrutiva, né? Porque mostra, né, como que um devoto, né, deve ser mais humilde que a folha de grama, mais tolerante que a árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e mostrar todo o respeito aos outros, embora essas pessoas não mostrem respeito a ele, né? Elas estavam criticando ele, blasfemando ele, né? Chamando ele de sentimentalista. Então, ao invés de ele bater de frente com essas pessoas, ele se colocou ainda mais humilde e sentou-se num lugar mais baixo, inclusive sujo, não se sentou, e quando ele foi interrogado, né, porque estava sentado ali, né, foi interpelado pelo Sannyasi Mayavadi, ele então disse: eu sou inferior, pertenço a uma classe inferior de sannyasi, não mereço sentar junto com você. E assim ele desmontou, né, o falso prestígio do líder do sannyasi, né, o orgulho, né, ele desarmou, né, o líder do sannyasi que criticavam ele, né? Então isso é um grande exemplo, né? E também nos 6 sintomas da rendição a Krishna, um deles é ser muito dócil e humilde. Essa aí é a cereja do bolo, né? Tem 6 sintomas da rendição, né? Que são 6 sintomas da rendição a Deus, a Krishna, são os seguintes: só aceitar as coisas favoráveis para a consciência de Krishna, rejeitar as coisas desfavoráveis, né? São os yamas e niyamas, né? O que é favorável, né,
Sravana, Kirtana, Vishnu Smara, ouvir, cantar, lembrar, cantar japa, né? Se associar com devotos, ler o Bhagavatam, adorar as deidades, viver no lugar sagrado, né? E o que é desfavorável? Comer carne, peixe, ovos, se intoxicar, né? Praticar sexo ilícito, né? Jogos de azar, não se associar com devotos. Então deve rejeitar essas coisas desfavoráveis e só aceitar as favoráveis, né? Então alguém pode perguntar, mas vem cá, se a pessoa só aceita as favoráveis, ela automaticamente vai rejeitar as desfavoráveis, né? Não necessariamente, temos que reforçar isso, que às vezes as pessoas praticam todas as coisas favoráveis, mas também ainda não estão livres dos apegos e das contaminações materiais, dos condicionamentos, e aí também ainda não se libertaram de todos os seus vícios e todos os seus anartas, né? Então são duas coisas que devem ser enfatizadas, né? Se livrar dos anartas e só praticar o que é favorável, né? E depois sempre ter plena confiança de que Cristo vai me proteger em todas as situações, né? Ser destemido, né? Como Prabhupada, né? Abhay Charan, aquele que é destemido porque se refugiou aos pés de Cristo, então não tem medo de nada, né? E depois não ter planos independentes do plano de Cristo, né? Cristo tem um plano para a sua vida e o mestre espiritual pode te ajudar a saber que plano é esse, né? E você não ter outros planos que não são aqueles que são instruídos pelo mestre espiritual, né? O outro sintoma não depender de nada além de Krishna na sua vida, né? Apenas depender de Krishna, não depender na conta do banco, não depender família, sociedade, amizade, amor, não, depender só de Krishna. Ele é o seu verdadeiro amigo, está ali acompanhando por muitos e muitos nascimentos, né? E a cereja do bolo, como eu falei, é ser sempre muito dócil e muito humilde, né? E aqui no significado, Srila Prabhupada, ele cita, né, quais são os requisitos para a pessoa ser considerada Jagat Guru, ou o Guru do mundo inteiro, né? Jagat quer dizer universo, né, na verdade, né? Guru do universo, né? Então, o verso que fala isso está aqui nesse livro chamado Néctar da Instrução, que por acaso está aqui perto de mim. Eu vou ler aqui, diz assim: Vacho vegan manasa krodha vegan jiva vegan udaro pashta vegan etan vegan jovisha etadira sarvan atman prithvim sasisha. Então quem tem esse livro, né, Néctar da Instrução, é logo o primeiro verso. Quem não tem o livro pode entrar no Vedabase em português, não sei se está lá em português, né? Se não tiver, está em inglês, e procurar lá Néctar da Instrução, né? O Padekshamrita, né? E a tradução é a seguinte: a pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificado para fazer discípulos em todo o mundo, né? Então, Vacho Vegan é o desejo de falar, né? Querer sempre falar alguma coisa, né? E aí, Manasa Krodha Vegan são as demandas da mente, né? E também as ações da ira, né? Ele controla a sua ira e também controla as demandas da mente, né? Manasa Krodha, né? Krodha é ira, Manasa da mente. E também as demandas, os impulsos da língua, Jiva Vegan, o Daro Pasta Vegan, do estômago e dos órgãos genitais, que ele diz que é uma linha reta, né? Língua, estômago, órgãos genitais. Se a pessoa come demais, se ela é muito assim glutão, é muito assim guloso, né? Ela acaba ficando também agitada sexualmente, né?
Então eu digo que essa pessoa é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo, né? Prithwin quer dizer terra, o planeta Terra, né? Então Dira, se ela é uma pessoa sóbria que tolera tudo isso, né? Vicharretá, ela pode tolerar tudo isso, né? O desejo da língua, do estômago, órgãos genitais, impulso da ira, né? Demandas da mente, né? E também desejo de falar, né? Aquele que fala só o que é necessário, ou então não fala, né? Então essa pessoa, Prithvin Sa Shisha. Shisha quer dizer fazer discípulos, né? Fazer Shisha discípulo. Ela pode instruir qualquer pessoa na face da terra, tornar-se um Jagat Guru, né? Então essas são as qualificações dadas, né, aqui no Upadeshamrita. É claro que tem também outras qualificações. Deve conhecer a ciência de Krishna, né? Como diz outro verso que fala Kiba Vipra, Kiba Nyasa, Shudra Kenenaya, Ei Krishna Tattva Veta Sei Guru Raya. Você pode ser um Vipra, um Brahmana erudito, ela pode ser um Shudra, ela pode ser um Sannyasi, ela pode ser o que for. Ei Krishna Tattva Veta. Se ela conhece a verdade sobre Krishna, Sei Guru Raya, ela pode ser um guru, né? E por outro lado, também tem outro verso que fala, né? Satkarmani Punovo Vipro Mantra Tantra Visharada Avasnava Guru Nasya Vaisnava Sopacho Guru. Fala assim, mesmo que a pessoa seja um brahmana muito erudito, né? E não só muito erudito, né? Muito versado nos tantras e nos mantras, e além disso, Satkarma, executando todas as atividades relativas a um brahmana, né? Ou seja, estudar as escrituras, patana, ensinar outros as escrituras, jajana, executar sacrifícios, jajana, ensinar outros a executar esses rituais sacrificiais, né? Dana, dar caridade, e receber caridade, né? Essas são as 6 atividades de um brahmana. Não que ela seja muito assim hábil essas 6 atividades, seja um brahmana erudito, conhecedor dos mantras e tantras, se ela não for um Vaishnava, um devoto, ela não pode ser um guru, né? Mas Vaishnava Swapacho Guru, mesmo que a pessoa tenha nascido numa família de comedor de carne de cachorro, né? Que tem muito no Oriente, pessoas que comem cachorro, né? Comedor de cachorro, né? Se a pessoa nasceu numa família assim e ela se torna um devoto, Sapacho Guru, essa pessoa pode ser um guru, né? Se ela for um devoto e conhecer a ciência de Krishna. Então esse é o veredito das escrituras, né? Também para se tornar um guru, né? E além disso, o guru não é aquele que fica pedindo coisas para ele, para se locupletrar, né, com bens materiais, mas o guru é aquele que quer oferecer tudo a Krishna. Como Prabhupada, Srila Prabhupada, que chegou no Ocidente sem nada e saiu sem nada, né? Pregou a consciência de Krishna no mundo inteiro, abriu centenas de templos, muitos deles bem opulentos, né, nos Estados Unidos, na Europa, mas ele não reivindicou nada para ele. A ponto que até a própria família de Prabhupada, filhos, né, abriram um processo na justiça reivindicando alguma coisa, né, que Prabhupada não entregou nada para ele, né. Então, esse é o exemplo de um guru. Ele não pede nada para ele pede tudo para Krishna, né? O guru é aquele que quer satisfazer a Krishna, então ele prega para satisfazer a Krishna e não para o seu próprio benefício pessoal, né? Não para se locupletar com bens materiais, né? Com muitos gurus que vieram para o Ocidente, né? E voltaram ricos para a Índia, né? Gurus indianos aí famosos, e o movimento deles recebeu o nome dele, né? Movimento do Guru tal, movimento do Guru tal, né? Mas Prabhupada
Até hoje, muita gente não sabe quem é, mas todo mundo sabe o que é o movimento Hare Krishna. Né? O movimento Hare Krishna ficou famoso. Né? Prabhupada não quis nenhuma fama para ele, ele queria só que Krishna ficasse famoso. É outro sintoma de um guru, além de controlar, né, o desejo de falar, as demandas da mente, né, os impulsos da língua, do estômago, dos órgãos genitais, né, as ações da ira. Além de controlar tudo isso, ele também não deseja nada para si mesmo. Tudo que ele faz porque ele é um devoto, tudo que ele faz é para o prazer de Krishna. Então, ele faz discípulos para o prazer de Krishna e não para sua própria benefício, para conseguir bens materiais dos discípulos, né? Às vezes esses gurus vão para pessoas ricas, eles não estão interessadas em discípulos pobres, né? Eles querem fazer discípulos entre as pessoas abastadas, né? Porque aí eles podem ganhar doações, só que essas doações não são para Krishna, não é para abrir templos, né? Como Prabhupada fez, mas para si mesmos. Aí eles compram uma casa, uma mansão, né? Aí tem carros de luxo, né? E assim enganam as pessoas, né? Então você dá um dinheiro para eles, ele te dá um mantra, né? E fala que com esse mantra você vai se libertar, né? E outra qualificação do guru é que ele pertença a uma sampradaya, né? Uma sucessão de mestres e discípulos, que ele tenha sido um discípulo perfeito, né? Que ele tenha sido um discípulo perfeito e pertença a uma sampradaya, né? Então essa é outra qualificação do guru, né? Não é que a pessoa mesmo se torna um guru por si mesmo. Eu sou um guru. Não, a pessoa se torna guru quando ela é um discípulo perfeito, ela demonstrou ser um discípulo perfeito. Seguir discípulo quer dizer disciplina, né? Seguiu justamente a disciplina e aí tornou-se um guru. Bom, gente, eu vou parar por aqui, né? Agradeço a presença dos que vieram, né? Marcos, Maria Branquinha ainda está aí. Aí tem duas perguntas aqui. Um do Marcelo Magalhães, que chegou tarde, né? Porque a live começou tarde, né, Marcelo? Porque a Anitta Kishore não apareceu, né? Por algum motivo. Então a pergunta do Marcelo Magalhães é a seguinte: se não for uma pessoa de conhecimento avançado, essa pessoa não pode ser humilde? É muito difícil, né? Porque se a pessoa não tiver conhecimento de que não sou eu que faço nada, né? Que a palavra em sânscrito para falso ego ou para orgulho é ahankara. E a palavra ahankara é um composto, são duas palavras, que é eu faço, ahankara, eu faço, né? Então a pessoa ela acha que ela que está fazendo as coisas, quando tudo é controlado pelos modos da natureza, né? Então, quando a pessoa não tem conhecimento avançado, ela pensa primeiro que ela é esse corpo, que ela é essa mente, que ela é essa inteligência e que ela é esse falso ego. Ela se identifica com a personagem, né, que ela mesmo criou, que ela mesmo se identificou com aquele personagem que ela representa dentro da sociedade, né? Então, nesse momento, identificado com o seu personagem, e ela acha que o mérito de tudo é dela, né? Que na verdade, Prabhupada dizia, se é que eu tenho algum mérito, é que eu estou estritamente seguindo as instruções do mestre espiritual. Que a pessoa que tem conhecimento, ela sabe assim, tudo que sei que nada sei, né? Ela nunca se acha assim muito assim sábia. Ela sempre está achando que tem muita coisa para aprender ainda, né? Ela visualiza que o que ela aprendeu é só a ponta do iceberg, né? Então ela tem essa realização, né? Eu só sei a ponta do iceberg. Sem conhecimento ele é ilimitado, né? Sempre tem mais e mais coisa para você
aprender, né? Então ela visualiza isso, nunca se acha sábia, sempre acha que não, eu preciso aprender mais, eu preciso realizar mais coisas, né? Também nunca acha que já tem amor por Deus, não, ela nunca pensa assim, né? Madhavendra Puri, que era o Paramaguru do Sr. Chaitanya, ele antes de deixar o corpo dizia, eu não consegui amor por Krishna, não consegui amor por Krishna, embora ele fosse assim o precursor da adoração a Radha Krishna, né? Ele que estabeleceu essa adoração a Radha Krishna, que não era muito praticada entre os devotos. Os Vaishnavas adoravam mais Lakshmi Narayana, né? Então o Madhavendra Puri foi o precursor da Gaudiya Sampradaya, né? O Sr. Chaitanya. Então, assim, sem conhecimento, a pessoa não pode ser humilde. Ela vai sempre se achar, né? Vai sempre se achar alguém muito importante, alguém, olha só como eu tenho conhecimento, olha só como eu sou importante, né? E ela não vê que tudo isso que acontece, como o Krishna diz na Bhagavad Gita, está sob o controle dos três modos da natureza. E a pessoa pensa que ela é executor, né? Evadikaraste, Mafaleshu Kadashana, Mafala Retubu, Nakarmani, eu esqueci o sânscrito, né? Makama fala, ela pensa que ela que é a causa dos frutos da sua atividade. E ela não vê que a causa, ela vem de Krishna, assim que a origem, o que deu, assim, os frutos do seu trabalho são graças à misericórdia de Krishna, né? Agora temos aqui uma outra pergunta, qual seria a essência do ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu? A essência é bem simples. É bem simples. Primeiro que não somos esse corpo, né? Que é algo que nós sempre repetimos, né? É uma frase, né? Uma máxima, né? Que sempre repetimos, né? É recorrente, né? E somos o quê? Somos almas espirituais eternas, e como almas espirituais eternas, somos servos amorosos eternos da alma suprema, que é Krishna. E o segundo ensinamento é que, para desenvolvermos esse relacionamento eterno com essa alma suprema, esse ser supremo que é Krishna, existe um processo que se baseia no cantar desse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sr. Chaitanya então disse Harinama, 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 Eva Kevala, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gatiranata. Que nessa era de Kali Yuga, não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa, cante os santos nomes, cante os santos nomes e cante os santos nomes para alcançarmos a meta última, que é voltar ao lar de volta ao Supremo, né? Então, a essência dos ensinamentos do Sr. Chaitanya, para essa era de Kali Yuga, é que, ao cantar os santos nomes de Krishna, ouvir sobre Krishna, iremos lembrar de Krishna. E essa é a maneira mais fácil de alcançarmos a autorrealização espiritual, né? Essa é a essência. Entrou agora o Lila Govinda, né? 10h20. Nós estamos 1 hora atrasados, porque a pessoa que foi convidada para dar aula não apareceu, e eu estou aqui enchendo o buraco, né? Mas já terminamos, né? Então, Lila Govinda, se quiser assistir depois a aula, né? Vai ficar gravada aqui no Facebook e no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro. Vocês podem assistir a aula, né? A hora que vocês quiserem, desde o início, tá bom? Então, agradeço a todos a presença. Não há mais perguntas. Muito obrigado. Todas as glórias a Siguru e Siguranga. Haribo!